Amém, graças a Deus. A minha Bíblia está aberta no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, para a leitura dos versos de 41 a 46. Primeiro Reis, capítulo 18, de 41 a 46. Orações notáveis é o nome da série de mensagens que têm sido pregadas ao longo desta semana de oração e estão disponíveis no canal do YouTube, inclusive somente os vídeos com as pregações. E você pode acompanhar cada uma delas e compartilhar com seus amigos e familiares. 1 Reis 18, 41 a 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe à entrada de Jezreel. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, Pai, por esta palavra tão maravilhosa. E que o Senhor, meu Pai, abra os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas deste texto, sermos fortalecidos na fé, abençoados pela Tua graça e incentivados a orações eficazes. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Era um tempo muito difícil, o tempo do profeta Elias, uma seca por mais de 3 anos, e isso gerando toda a sorte de consequências políticas, sociais, familiares. Aquele povo estava numa situação difícil, onde as mulheres acabavam combinando: hoje nós vamos comer o meu filho, amanhã nós comeremos o seu filho. Tremenda era a miséria e todas as consequências danosas que a fome trouxera àquele povo, àquela nação. Mas havia um homem de Deus que pôs-se a orar por aquele povo, a orar por aquela situação. Seu nome, Elias. E este homem ora, e ora com uma convicção tremenda de que Deus enviará chuva, o componente essencial para que a vida volte a florescer, para que uma mudança súbita acontecesse naquela situação difícil daquela nação e a prosperidade voltasse a reinar sobre aquele povo. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, mas é necessário que o povo de Deus se levante, cheio de fé, cheio de convicção, para clamar ao nome do Senhor. É preciso que o povo de Deus dobre os seus joelhos, ponha o seu rosto em terra e busque ao Senhor de todo o coração. A Bíblia diz que quando isso acontece, o Senhor ouve do céu, o Senhor perdoa pecados e o Senhor traz cura, o Senhor sara a nossa terra. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando nós olhamos para a história de Elias, a vida de Elias, e observamos esse componente essencial, a oração na vida de Elias, há muito que aprender. Porque, de fato, Elias creu que a sua oração seria respondida antes mesmo de vê-la atendida. Elias cria, ele tinha certeza de que Deus o ouviria. A oração de Elias é uma oração eficaz e nós podemos aprender. O que é de tão especial na oração notável que Elias fez? O que torna a oração de Elias eficaz? Vamos pensar 2 aspectos sobre esta oração eficaz, esta oração notável que Elias fez. Em primeiro lugar, as características da oração eficaz. Primeiro, a oração de Elias era a oração de um justo. E o que é um justo, segundo a palavra de Deus? Justo é todo aquele que ama, é todo aquele que defende, é todo aquele que anda em conformidade com a justiça. E que justiça? A justiça de Deus, a retidão de Deus, os valores de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus diz ser certo, o caminho que Deus aponta para nós. Isso é justiça. E justo é aquele que anda em conformidade com essa justiça. A palavra de Deus diz, em Tiago capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em sua atuação. E Elias fez uma oração, a oração de um homem justo. A Bíblia diz também em Salmo 66, versículo 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Portanto, veja, a importância de andarmos em retidão, em justiça, procurando agradar o nosso Deus. Ninguém aqui está falando de perfeição, mas a importância de nós procurarmos com fidelidade, com o coração inteiro, agradar o Senhor e andar em seus caminhos, porque a Bíblia diz que a oração de uma pessoa assim promove muitas mudanças, pode muito em seus efeitos. Mas se nós atendermos à iniquidade, à maldade, ao pecado no nosso coração, a Bíblia diz que Deus não nos ouvirá. A oração de Elias tinha como característica também a oração de um homem de natureza humana semelhante à nossa. Nosso irmão Tiago, no capítulo 5, verso 17 da sua carta, diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu, não choveu sobre a terra. Observe, irmãos, que esse homem, Tiago nos dá como característica essencial, era um homem como eu, como você, sujeito às mesmas paixões, às mesmas fragilidades, às mesmas limitações, mas esse homem orou apesar disso, a um Deus que não tem fragilidade, que não tem imperfeição, que não tem limitação, a um Deus que é perfeito e todo-poderoso. E Deus o ouviu. Isso nos mostra o que falei na primeira noite, falando sobre marcas de uma oração notável, é que oração é para os fracos. Oração não é para os supercrentes, eles não existem. Orações não é para os que pensam ser fortes, poderosos, de maneira alguma. A oração é para gente fraca, porque é gente fraca que depende de Deus. É gente fraca que é fortalecida pelo poder de Deus.
Uma terceira característica da oração eficaz, a oração de Elias, não só a oração de um justo, não só a oração de um homem com a natureza semelhante à nossa, mas também uma oração de muita eficácia. No versículo 45 de 1 Reis, capítulo 18, nos é dito: e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aquele homem que ajoelhou-se, que colocou o rosto em terra e clamou ao Senhor por chuva. Esse homem que era justo, embora frágil, embora pequeno, mas esse homem que amava a Deus e confiava no poder de Deus. Esse homem viu a sua oração ser eficaz, a sua oração encontrar resposta em Deus, a sua oração funcionar. É por isso que a Bíblia diz, mais uma vez, através do nosso irmão Tiago, no capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo é eficaz, funciona, pode muito em seus efeitos. Agora, um segundo aspecto da oração eficaz, e que foi protagonizada por Elias, trata não só das características desta oração eficaz, mas dos segredos da oração eficaz. O que torna essa oração eficaz? Primeiro, Elias orou com fé. É o verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Mas não havia chuva alguma. Mas ele cria que Deus mandaria chuva. Elias ora crendo que Deus haverá de responder, e ora crendo que Deus o responderá, porque ora com o coração cheio de fé. Não fé na fé, não fé em si, mas fé única e exclusivamente em Deus. É por isso que Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé tem como matéria-prima o nada. Você não tem, mas espera. Você não vê, mas crê. A fé tem como matéria-prima o nada. E o que a Bíblia diz sobre fé? A Jairo, Jesus disse: não temas, crê somente. Marcos 5:36. Ao pai do menino endemoniado, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mateus 9:23, louvado seja o nome do Senhor. A Marta, Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 40. O autor do livro aos Hebreus, admoestando a eles e a nós, aconselhando a eles e a nós, disse: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé diante de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Nosso irmão Tiago, inspirado por Deus, nos encorajou a pedir com fé e não duvidando. Tiago capítulo 1, versículo 6, peça, se referindo à sabedoria, peça a Deus, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O crente que ora com fé é inabalável. Vento nenhum leva quando ele ora crendo, confiando, com a certeza de fé de que o Senhor Deus o está ouvindo e o Senhor Deus o atenderá conforme a sua perfeita vontade. O mesmo Tiago, no capítulo 5, versículo 15, disse: e a oração da fé
salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É por isso que nós oramos a Deus, pedindo a graça sobre os enfermos, porque nós cremos, pela fé cremos no poder do Senhor para tocar enfermos e eles serem curados, sim, a oração da fé. Jesus enfatizou essa questão da fé, dizendo: tudo quanto pedires, orando, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. Palavras de Jesus, Marcos capítulo 11, versículo 24. Essa oração de Elias era eficaz porque ele orou com fé. E você? Segundo lugar, essa oração de Elias foi eficaz porque ele orou com humildade. Verso 42, e Acabe subiu a comer e a beber. 1 Reis capítulo 18, verso 42. Mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra. Isso quer dizer que ele se curvou e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Ou seja, ele se curvou o máximo que pôde, fazendo o seu rosto chegar ao chão. Isso para um judeu era uma das maiores expressões de humildade. O que é humildade? O doutor Mário Sérgio Cortella traz uma definição que eu gosto muito. Humildade é a consciência da nossa estatura, é a consciência do nosso tamanho. Humildade é nós sabermos qual é o nosso limite, quem de fato nós somos. Não pensarmos, como a Bíblia diz, além do que de fato somos. Isso é humildade. É entender quem somos e os nossos limites. E esse homem se porta na oração de maneira humilde, sentindo a sua fraqueza, o pouco mérito que tinha, e assim também somos nós. O que a Bíblia diz sobre humildade? Salmo 138, verso 6. Deus atenta para os humildes. Mateus 23, versículo 12. Palavras do nosso Senhor Jesus. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Tiago, capítulo 4, versículo 10, nosso irmão Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nosso irmão Pedro, também escrevendo, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6, assim afirmou: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Meu amado, qual foi a última vez que você se humilhou diante de Deus? Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus para clamar ao Senhor, derramando o seu coração, admitindo os seus limites, o seu tamanho, entendendo que o Senhor Deus é grandioso, o Senhor Deus é ilimitado, o Senhor Deus é todo poderoso. A Bíblia está cheia de exemplos de muita gente que orou a Deus desta maneira humilde, derramando o coração, e Deus o atendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também Elias teve uma oração eficaz porque orou com sinceridade. Versículos 36 a 38 de 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz: sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. E então caiu
fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Meus irmãos, esse homem era um homem sincero, era um homem honesto, era um homem que não tinha máscaras diante de Deus, não tentava esconder. Nós sabemos que é impossível esconder do Senhor, mas ele não tentava isso. Ele chegava diante de Deus absolutamente nu, sincero diante do Senhor. O que a Bíblia diz sobre sinceridade? Tiago 5,16, a oração feita por um justo, por um homem sincero, pode muito em seus efeitos. Em Hebreus 10:22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. O verdadeiro coração é um coração sincero. Hebreus 4,16, cheguemos-vos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mas também, meus irmãos, e por último, a oração de Elias foi eficaz, e esse é outro grande segredo, porque ele orou com perseverança. Verso 43 e 44, a palavra de Deus fala sobre isso. Ele orou, pediu ao seu moço para voltar lá. Não há sinal algum de chuva. Ele disse, volte 7 vezes. E ele continuou orando, buscando, clamando, perseverantemente. Foi a mensagem que preguei aqui ontem. A perseverança na oração é uma marca indelével de orações notáveis. O que a Bíblia diz sobre perseverança? Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. Romanos 12, verso 12. Paulo diz, perseverai na oração. Ainda nosso irmão Paulo, Efésios capítulo 6, verso 18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. O mesmo Paulo em Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E por fim, 1 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. E uma oração sem cessar é uma oração perseverante. A oração eficaz é isso. E uma oração que está à disposição de todos nós. Porque todos nós podemos orar como Elias, nutrindo no nosso coração essas características deste homem de Deus, e orando ao Senhor, na certeza de que nosso Deus nos ouve. Que seja assim na minha vida, na sua vida. A semana de oração acaba hoje, mas a vida de oração não acaba hoje. Nossa vida de oração permanece. E que seja uma oração assim, eficaz, para a glória e honra do nosso Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar agora um hino, fechando essa semana de oração.